Olá, meninos, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. Deixa eu iniciar aqui nossa aula. Hoje nós vamos concluir duas etapas. Primeiro, nós vamos concluir esse capítulo. Nós já vimos sobre os negros e vamos ver agora sobre movimentos indígenas e a questão feminina no Brasil. E, ao mesmo tempo, vamos encerrar esse movimento de aula gravada, né? Então, aguardem, vocês receberão aí maiores informações, tá certo? Nós vamos criar aí salas virtuais, ok? Então vamos lá. Eu deixei aqui, tô deixando aqui, vocês pausem depois e faz já a correção, ver se vocês responderam certo da atividade no livro, tá? Lembrando que quem tem atividade na plataforma exercício, responder lá na plataforma mesmo, ok? Então vamos lá, meninos, dar início. É um pouquinho extenso, né? Então, assim, sobre a questão indígena e esse capítulo que traz a proposta aí de movimentos sociais, né? No Brasil nós temos aí três categorias, digamos assim, que são o índio, o escravo e a mulher, que vive ainda um contexto de luta dentro de uma situação de desigualdade social exacerbada. Nós vimos sobre a questão do negro, como ficou esse negro após a abolição. Nós vimos que eles não foram incorporados aí à sociedade brasileira, ele foi substituído pelo europeu, ele passou por um processo aí de embranquecimento da sociedade brasileira, né, uma tentativa aí. Então, assim, ele viveu sobre as mais diversas dificuldades possíveis. É como se esse negro ele viveu à margem, ele que teve que se organizar. Com o indígena foi um pouco diferente. Isso não quer dizer que o indígena não tenha sofrido esse processo também, mas o indígena já teve aí uma tentativa, um projeto de inserir esse índio, tá? Então vamos lá, pessoal. Para a gente compreender o indígena, nós precisamos voltar um pouquinho na história, tá? Então, assim, o que aconteceu? Após a independência do Brasil, aqui é a independência do Brasil, meus amores, aquela que ocorreu em 1822, lá com o golpe militar, né, aí com o Marechal Deodoro, ok? O país passava por turbulências aí sociais, políticas e econômicas, né? Então, o Brasil Império, quando o Brasil era império ainda, antes da independência, ele construiu uma narrativa do índio diferente, né? O Brasil saiu da colônia, né, onde o índio era escravizado, e ele foi para o império. No império, foi necessário o Brasil construir aí uma narrativa do índio diferente do Brasil colônia, enfatizando aí o índio como bom selvagem, né, o chamado movimento indianista. Por quê, professora? Porque era importante. A partir do momento que o Brasil tornou-se independente, ele precisava começar a construir ali a sua identidade nacional. E toda a identidade nacional ele precisa de construir aí figuras. Então a figura escolhida aqui foi o índio. Por quê, professora? Por que essa figura? Por que essa tendência? Porque foi necessário para se exaltar aí aspectos nacionais, né? O índio ele era considerado bom selvagem, o símbolo aí da inocência e da pureza, ok? Quem foi importante nesse movimento, quem iniciou tudo isso foi um cearense, né? Nosso conterrâneo aí, o José Martiniano de Alencar, o famoso José de Alencar. Ele foi patrono aí dessa literatura, dessa promoção aí do índio como bom selvagem, ok, meninos? Então era necessário essa personalidade idealizada, não poderia ser, no caso, meus queridos, aqui, o português, né? Porque o português aqui, ele era aquele que chegou aqui, dominou as nossas terras, não poderia ser ele, não poderia ser o africano, esse negro africano, não poderia. Então, o português, ele estava aí relacionado com a figura do colonizador, aqueles que explorou as terras, e o africano com a força escrava utilizado durante muito tempo no Brasil colônia, né? Aquele escravo, aquele objeto, então não poderia ser. Tá? O continente europeu construiu a sua identidade também, é só para vocês verem que é uma tendência, né? Só que o continente europeu ele partiu aí para os cavaleiros medievais. Esses cavaleiros medievais também vão sofrer censura aí com o Dom Quixote, né? Eram figuras aí românticas, romantizadas, né? Que representavam o bom herói, né? Idealizado, corajoso e forte. Já no Brasil, a figura romântica aí do novo herói era o índio, tá? Passa-se o tempo, nós vamos passar aí por uma república. Como o Brasil, o Estado brasileiro, vai lidar aí com as questões do povo indígena? E o que tem a ver esse marechal? Então, vamos lá. A república, ela deixou de apresentar o apelo civilizatório aí da monarquia,
né, ela precisava de novos heróis, digamos assim. É mais uma ruptura, é uma nova ruptura, né, é um processo que vai se romper de novo com o passado, entre aspas, né, mas ele precisava agora, o índio agora ele é humano, ele não serve para herói porque ele é humano, né, então nós vamos aí eleger outros heróis. E quem foram esses heróis, meus queridos? Foi principalmente Tiradentes e também os bandeirantes, né, eles foram aí tidos como heróis. Tiradentes por quê, professora? Porque Tiradentes ele havia se colocado contra a monarquia. Vocês lembram, né? Que ele entra aí num processo de revolução contra a monarquia, etc. Então, Tiradentes ele simbolizava o rompimento com aquele passado atrasado, retógrafo, encralacado, né? Então, o Tiradentes agora vai ser o herói brasileiro. E os bandeirantes, os paulistas aí, principalmente porque havia ajudado a expandir, né, o Brasil, ele tinha formado o território brasileiro, ok? O século XX saiu-se dessa configuração e o século XX ele trouxe aí à tona as questões indígenas. Ele tinha outros heróis, mas ele vai cuidar do índio. Por quê? Porque era necessário, né? Era necessário aí reconhecer, ser reconhecido pelo Estado, né? Toda a questão indígena, reconhecer que o índio era o verdadeiro dono das terras. Então, a partir dessa narrativa, dessa nova construção identitária do Brasil, né, desse novo processo aí, era preciso reconhecer os direitos desse índio. Depois vai tentar ir com os escravos, quilombos, mas enfim, né, então vai ter agora essa narrativa. E surgiu aí as primeiras discussões e leis acerca, né, das questões de proteção do indígena. E surgiu aí o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Não é para vocês decorarem datas nem nada, eu coloco porque é importante para mim estar situando e ao mesmo tempo lembrando, certo? Então, era a primeira vez que o governo brasileiro instituiu uma medida legal para garantir a posse, né, ao território do índio, porque até então esse índio já tinha sido o bom selvagem, já tinha sido o herói, mas nada de reconhecer o seu direito, o seu acesso à terra, ok? E aqui vai acontecer isso. Então, o Marechal ele entra aí, né, para dirigir o SPI, porque ele já tinha um traquejo, ele já tratava muito bem os índios, tá? Então, assim, ele propunha essa questão indígena em três momentos, que era a atração, atrair esse índio, depois pacificar e depois civilizar esse índio, né? Essa era a proposta, né, de integrar esse índio à sociedade brasileira. Era necessário integrar esse índio à nossa sociedade. Então, o que acontece? Quais são as características e críticas desse programa de proteção ao indígena? Primeiramente, ela sofre críticas por quê? Porque a principal ideia do serviço era a filosofia da pacificação, pessoal. Se eu pacifico é porque você é bravo, você é arredio, você não tem capacidade, você precisa que alguém, né, venha e te amance, né? Então estava muito ligado a essa palavra amansar, o amansado, né? Então era muito compreendido como alguém, o índio era compreendido, construído como alguém bravo, arredio, como um animal, né? O termo ele é preconceituoso, né? Os antropólogos e historiadores também contestam, principalmente porque subtrai do índio esse projeto do SPI, ele subtrai do índio a sua capacidade, né? O índio, o seu caráter de povo enquanto unidade sociopolítica e autônoma. Então, ele é criticado principalmente por isso. Tá? Além de ampliar a posição de superioridade por parte do pacificador. Tá? Então, se eu preciso de alguém que venha me tutelar, que venha me amansar, que venha me dizer como eu devo agir, essa pessoa ela é superior a mim, né? Cognitivamente, intelectualmente, pensando, não é? Então, era arbitrário nesse sentido. É sempre um projeto, por mais que ele tivesse boas intenções, era um projeto político de controle que mudava aí a autonomia desses povos, ok? Mas de qualquer forma reconhece-se aí a forma de pacificar para a época foi avançada, foi algo humano, foi humanista, tá? Ele atuou aí principalmente em São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso, mas teve outras regiões também, tá? Atenção, pessoal, antes desse projeto total já se havia uma lei. Tinha uma lei aí criada pelo Marechal, inclusive, por isso que ele é reconhecido, ele é chamado para dar continuidade aí à questão indígena, tá certo? A abordagem pacificadora tinha princípios éticos. Como assim, professora?
ela era regida, né, pela questão, pela célebre massa, né, pela ideia, pelo princípio de as pessoas tinham que ter consciência, esse pacificador, que ele estava entrando numa terra que não era dele, que era do índio, tá? E que, por sua vez, esse índio tinha todo o direito de reagir, certo? Então, pessoal, o pacificador, ele tinha que ter consciência que se atacado fosse, mesmo ele sendo atacado, ele não podia matar. Tá? Então era essa, morrer se preciso fosse e matar nunca, né? Então isso é algo até então revolucionário quando a gente pensa, né, a questão do índio, aquele índio que era matado, que era maltratado, que era violentado, né? Então é algo significativo, tá? Então essa foi a guia para qualquer ação de pacificação com relação ao índio. Então, assim, é um aspecto positivo do SPI, né? Ele rompeu aí definitivamente, principalmente com aquele binômio catequese e civilização, que eu acabei de falar. Catequese e civilização, catequese e civilização. O índio, ele vai, por mais que seja um projeto de controle, um projeto político, que vai mexer com a autonomia do índio, mas ela foge dessa dicotomia, tá certo? Dessa questão de catequese e civilização. Ele vai tratar aí o homem dentro dos aspectos cultural, o homem ele é fundamentalmente cultural. Essa era a nova proposta da sociedade brasileira nesse momento, ok? E o indígena vai dando-se continuidade, a esses projetos, vão surgindo outros, tá? Na era Vargas, na Constituição de 1934, ela era a terceira Constituição do Brasil, certo? Porque tinha tido a Constituição, aquela que tinha o poder moderador, né, no Brasil Império, e ela era a terceira Constituição e a segunda da República, porque a primeira era no Império, ok, crianças? Então, a Carta Magna, ela trouxe novidades aí no tocante à questão feminina, guardem essa informação, tá? E a ação popular, tá? O voto feminino, apenas em 1934 vai se instituir aí a questão do voto feminino, ok, meninos? Então, Getúlio Vargas e seus aliados, ele tinha conseguido derrubar o presidente Washington Luiz através de um golpe, tá? E se estabeleceu um governo provisório. Dentro desse governo provisório, criou uma instituição que ela dizia que tinha que se permanecer a terra do índio com o índio. Começou aí, né, esse projeto aí de demarcação de terras indígenas, e isso é um mérito do SPI, ok, meninos? Como aspecto negativo, o projeto de integração teve um resultado desastroso, pois ele resultou em perdas de vidas, em conflitos pela terra, não é? E até hoje nós vemos esses conflitos. Atualmente a questão indígena ela é titulada pelo Estado e é comum nós vermos índios aí realizando protesto, tá? Os índios hoje, eles vivem uma situação ainda difícil. Primeiro que muitas vezes a população ela não compreende, né, essas demarcações de terra. A população ela não compreende que houve um projeto de inserção do índio na sociedade e esse índio, por sua vez, ele foi aculturado, ele adquiriu o modo de viver do branco. Então esse índio ele se veste igual a nós e muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Né? Então, assim, o atual governo, o assunto ainda é uma polêmica, pois algumas declarações negativas do presidente sobre a quantidade de terras indígenas demarcadas no Brasil é que elas poderiam inviabilizar o país, a economia, o agronegócio, ok? A demora nos processos de demarcação. Pessoal, vocês verem que em 1934 a Constituição já legalmente garante, fora que já tinha uma lei, né, de acesso à terra. E nós estamos em 2020, beirando 2021, passando por uma pandemia e não se consegue legalizar as terras indígenas, né? Então, assim, para ter direito oficialmente sobre suas terras, as suas terras de origem, é necessário haver essa demarcação, a delimitação desses territórios indígenas para que não se invada, não se tome, não se mate o índio, tá, meus queridos? Aí é só para ilustrar, né, como a propriedade, o agronegócio vem assassinando, violentando os índios cotidianamente. E aí é para a gente, quando a gente se deparar, a gente não se assustar, a gente compreender, né? Vocês leem, vocês estudam, vocês compreendem a atuação do índio, né? Não para vocês dizer assim, se ele vai lá no Congresso, se ele sabe que tem direito à terra, então ele não tem direito a ser tratado de forma especial quando chega no posto de saúde, né? Para a gente compreender as questões indígenas. E aí nós vamos para uma outra área, que é a questão da mulher. O movimento feminino é outra categoria que ficou de fora dos projetos, né? Outra categoria que teve que lutar muito
para se firmar, para ser integrada à sociedade brasileira, foram as mulheres. Então, sobre as mulheres, o que nós podemos dizer? Nunca o Brasil tratou a questão do gênero e poder feminino, nunca ela foi discutida de forma tão acurada como nos dias atuais, né? Então, atualmente a questão é muito bem debatida, existem intelectuais feministas, foi inserido dentro dos currículos escolares, tá? Então, atualmente a questão, ela ainda não chegou onde deveria ainda, né? Mas cada dia mais a mulher consegue se firmar na sociedade, né? No século XIX, apenas 9 mulheres no mundo, minhas crianças, ocupavam cargo de importância de autoridade política no mundo. Vocês têm noção que é isso? Apenas 9 mulheres, e não era qualquer mulher, né? Eram rainhas, eram princesas, né? Inclusive a princesa Isabel, né? Então, somente essas 9 mulheres, tá? Na Igreja Católica existem vários doutores da igreja e poucas mulheres. E onde estavam essas mulheres, né? Então isso é fruto de uma mentalidade machista, de uma produção, de uma igreja marcada por homens, tá? Então essas mulheres, existem pouquíssimas doutoras da igreja, né? Agora doutores são vários, tá? Eva foi fraca e levou Adão a pecar. A Revolução Russa, elas estavam presentes, mas pouco se falou sobre elas, né? Os homens medievais tentaram silenciar e queimaram várias delas na fogueira, inclusive Joana d'Arc, né? Ao longo do tempo foi designado para as mulheres o papel insignificantes, tá? A autonomia e a função das mulheres são prerrogativas masculinas, desculpa, né? Isso é um importante historiador inglês que ele faz um estudo sobre a questão da atuação das mulheres, tá? As mulheres ao longo dos séculos desafiaram e continuam a desafiar normas de condutas de suas épocas e conseguem deixar a sua marca em campos dominados por homens, tá? Então eu fiz essa síntese só para a gente perceber como isso foi, a questão feminina foi durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, séculos e séculos, reprimida, como a mulher foi tratada como inferior. A mulher foi um projeto que não deu certo, não é? Então assim, são várias as ferramentas, né, que vai imprimir na sociedade essa inferioridade feminina, de que o homem é superior e que a mulher nasceu para servir ao homem, né? Então assim, é um processo ainda longo, né? Muito tem ainda a se percorrer para a gente acabar com a violência, o feminicídio e a morte de mulheres no Brasil e no mundo, ok? O livro de vocês faz uma abertura sobre uma mulher, a Leolinda, né? Do Partido Republicano Feminino, é um movimento de 1910. Percebe, pessoal? A Constituição em 1934, pela primeira vez, ela vai dizer que a mulher pode votar. Então, para vocês perceberem que é um processo, é uma conquista das próprias mulheres, né? Então, as mulheres, como os índios, elas queriam ser incorporadas. O índio, o negro e a mulher é brasileira, é sociedade brasileira, é sangue do meu sangue, né? Então, em 1917, é um episódio importante, 84 mulheres saíram às ruas do Rio de Janeiro protestando, dizendo que queriam votar, queriam ser cidadãs, né? E isso chamou a atenção dos brasileiros. Uns apoiaram, outros criticaram, né? Afinal de contas, é uma mentalidade masculina, não é? E a gente tem também que compreender esse processo, certo? Mas aí chamou a atenção de um deputado socialista. Ele criou uma lei, mas nem sequer foi discutido, né? Não quiseram nem sequer escutar sobre o projeto, e continua ainda se discutindo a autonomia, mas não foi nem discutida a autonomia das mulheres, mas os homens das ciências continuaram a discutir a incapacidade feminina para os negócios, para a vida pública. A mulher não tinha traquejo político, a mulher não poderia dirigir as questões importantes da sociedade, né? Aí eu trouxe algumas mulheres para desmistificar essa nociva percepção masculina sobre nós, mulheres, sobre as mulheres. Nós tivemos aí Cleópatra, foi uma rainha do Egito, ela nasceu em Alexandria. Por questões culturais, ela foi casada com o irmão, questões de herança, de dinastias, né? Mas ela, numa guerra, né, contra o próprio irmão, faz a aliança com os romanos. Inclusive, ela tem uma história de amor, né, com o Júlio César e com o Marco Antônio, né? E ela foi uma mulher que virou rainha, que governou aí antes de Cristo, né? Para a gente desmistificar essa história de que mulher não serve para a vida pública, né?
Temos aí a Tomoe Gozen, ela foi uma mulher guerreira, ela foi uma samurai. Vocês sabem o que significa ser uma samurai, o que significa um samurai aí na cultura japonesa, né? Ela tornou-se uma figura popular e vários filmes e livros foram feitos contando a sua história, desse samurai, dessa guerreira, né? Nós tivemos a Joana d'Arc, ela lutou e ela foi muito importante dentro da Guerra dos 100 Anos, aquela guerra lá que aconteceu aí, ela apenas com 13 anos, né, com 13 anos de idade, ela vai até o rei Carlos VII e fala para o rei que ela teve um sonho, que o exército sob o comando dela daria certo, né, e o rei aceita, ela se veste de roupas masculinas e ela vai lutar, e ela realmente consegue animar esse exército aí durante a guerra dos 100 anos, né. Mas infelizmente Joana d'Arc ela vai ser queimada numa fogueira. Ao invés de ser reconhecido o mérito dela, os seus inimigos a entregam ao Tribunal da Santa Inquisição. Ela é julgada e condenada. É um dos processos mais longos do período, porque é cheio de contradição, tá? Mas ela foi um exemplo de valentia e admirada até hoje, né, pelo povo. Ok, meninas, ela foi canonizada, reconheceu-se aí os erros, tá? E hoje ela é Santa Joana d'Arc, tá? Nós tivemos aí a Bartolina, ela é uma boliviana, ela dedicou-se aí ao comércio da folha, montou a cavalo, conduziu aí 80 índios, né, sobre uma rebelião contra aí os espanhóis, ok? Tivemos a nossa queridíssima e maravilhosa Maria da Penha, né? Ela foi muito importante porque ela sancionou a importante ferramenta legislativa no combate à violência doméstica. Pela primeira vez, o Brasil se discute a questão feminina, o feminicídio, né? Ela tem também instituições que cuidam de mulher que sofre de violência. Então, essa mulher, o marido dela tentou matá-la 2 vezes, uma vez deu um tiro, outra vez tentou eletrocutar enquanto ela tomava banho. Infelizmente, ela vive numa cadeira de roda, mas é uma mulher que luta, né, pelos direitos da mulher no Brasil e no Ceará. Nós temos aí a Nina Simone, essa negra que lutou muito na questão do negro americano. Ela nasceu no norte da Carolina, era um local muito marcado pelas questões de preconceito racial, tá? Ela dirigiu aí instituições, criou universidades, né? E as músicas dela tornou-se aí um hino dos movimentos negros nos Estados Unidos, tá? Temos aí a Madre Teresa de Calcutá, sem comentários, né? Ela atuou aí na Índia, muito importante aí dentro da Índia com relação, principalmente aí o povo pobre, aqueles Dalits, aquelas castas que existem na Índia ainda hoje, né? Temos a Frida Kahlo, é muito importante, é uma mexicana, né? A Frida, a vida dela é muito marcada por tragédias e pela arte. Ela não conseguiu ser mãe, ela sofreu abortos por conta das tragédias da vida dela, né? Pelo processo que ela passou de doença toda a sua vida, tá? Então ela mistura aí, né, a sua obra ela é bem mista com relação a elementos da cultura popular e a sua própria dor, seu sofrimento. Ela teve um romance também com um importante muralista, o Diego Rivera, tá? Nós tivemos também a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina e a Princesa Isabel, elas são importantes nos processos. Uma com relação à independência do Brasil de Portugal e a outra na questão da escravidão, certo, meninas? Então, elas dirigiram o Estado brasileiro aí durante um tempo. Existem inúmeros documentos, né? Então, a Imperatriz Leopoldina foi uma pessoa importante, tá? Nós tivemos a Marta Vieira, essa é sem comentários, eu não preciso nem comentar, né? E a Malala também, essa menina aí que sofreu aí uma tentativa de assassinato simplesmente porque ela denunciou, né, a violência contra as mulheres aí, as mulheres muçulmanas, as mulheres aí do Paquistão, né? Ela é uma ativista, né? Tentaram matar ela, mas hoje ela serve de inspiração aí para várias pessoas. Nós tivemos essa mulher também, a Marie também, ela era filha de escravo, tem uma história aí nos Estados Unidos, principalmente, com relação à questão negra, ok? E aqui, para você pensar, né, nas mulheres que foram ou não importantes aí na sua vida, ou foram ou são, tá? Então essa estrelinha aí é sua, tá certo? Para você colocar quem você quiser. E agora eu queria encerrar nossa aula com algumas mulheres que fazem história e farão mais ainda.
que são elas, minhas lindas alunas, todas as Anas, Ana Beatriz, Ana Júlia, Ana Maria, enfim, todas as Anas, a Denise, a Isabela, a Késia Paula, a Letícia, a Cristina, todas as Maria, Maria Júlia, Maria Eduarda, todas as Maria, Maria Nicole, a Quitéria, a Ellen, a Vitória Maria, Eveline, Lara, Fábia, a Larissa, a Letícia, a Lídia, Lorena, Mariana, Raíssa, Kelly, Yara, Evelyn, meninas, que vocês sejam o que vocês quiserem, delegadas, freiras, professora, jornalista, escritora, médica, advogada, farmacêutica, juíza, casada, solteira, pastora, felizes, mães ou não, artista, engenheira, dona, o que vocês quiserem, minha querida, vocês sejam, ok, tá? Fiquem aí com essa mensagem, com esse meu apoio, tá? Quero dizer que nossa próxima aula vai ser diferente, tá? Sobre a atividade, eu deixei na plataforma esses links, tá? O link textos sobre o Dia da Mulher, vocês vão escolher o que vocês quiserem fazer, tá? Então, eu botei contemplando os 3. Você vai escolher 1 ou 2 no máximo, tá? Ou os textos, ou as notícias sobre o indígena na ONU, ou as entrevistas, eu deixei lá sobre a questão do negro, uma entrevista sobre racismo no Brasil e a análise sobre as quebras das estátuas pelo Leandro Carnal. Então, vocês prestem atenção, porque não vai caber na agenda, tá? Vocês vão escolher. Eu vou escolher aqui a entrevista sobre racismo no Brasil. Escolheu, assistiu, fez as suas observações, a anotação, fez tudo isso. Terminou, você vai lá, eu vou disponibilizar um WhatsApp até o dia 22, você vai fazer um áudio único, tá? Você vai dizer, eu escolhi a entrevista do professor tal, racismo no Brasil, por isso, e aí você vai dizer por que você escreveu, o que você achou, qual as suas observações, você concorda ou não, enfim, a sua opinião, o que você acha, tá certo? Então, aí vocês terão total autonomia para escolher uma dessas vias aí, dessas modalidades. Pode escolher no máximo 2. Se você escolher 2, você vai mandar 2 áudios. Se for uma, só um áudio. Só receba até o dia 22, tá, queridos? Na agenda eu vou disponibilizar lá o WhatsApp, ok? Ou então, para a questão indígena, se você quiser fazer aí uma tapioca, né, um lanche para sua família, para alguém especial, e explicar a origem, a importância desse alimento na cultura alimentar brasileira, ok? Enfim, tem para todos os gostos, tá? Tem 2 textos, tem notícia, tem o fazer eu mesmo, que é a tapioca, e aí os dois, a entrevista e a análise do Leandro Carnal sobre as questões do negro, tá, meus amores? Então, façam isso, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.